Solteiro até que alguém prove que vale o meu tempo, foi o que a minha namorada publicou enquanto ainda morava comigo. Então eu respondi boa sorte, divirta-se com isso, mudei meu status para felizmente solteiro. Marquei ela e em menos de 60 segundos a publicação dela desapareceu instantaneamente. Oi Reddit, algumas semanas atrás me vi em uma daquelas situações em que você não acredita até viver. Uma publicação no Instagram da minha namorada desencadeou uma cadeia de eventos que me fez perceber o quanto ela era mimada e delirante. Eu não gritei, não supliquei, apenas recostei, mantive o sarcasmo e assisti tudo explodir na cara dela. Prepare-se porque ficou bagunçado rápido. Eu, homem de 27 anos, estava namorando essa garota Alice, mulher de 26 anos, por 2 anos e morando junto por 1. As pessoas sempre diziam que parecíamos o casal perfeito. A verdade é que por trás das roupas combinando e das selfies das férias as coisas estavam ficando estranhas. Ela se importava mais com curtidas e atenção do que com nosso relacionamento e eu estava percebendo lentamente que tinha me inscrito para um circo para o qual eu não queria ingresso. Mais cedo naquela manhã já tínhamos tido uma daquelas discussões bobas que de alguma forma ficam na sua cabeça. Ela estava reclamando porque eu não tinha levado lixo na noite anterior. Eu disse que faria isso depois do trabalho já que os sacos nem estavam cheios ainda. Ela revirou os olhos e disse algo como você nunca cumpre as pequenas coisas Blake, é por isso que sinto que você não se esforça mais. Eu ignorei porque realmente era só lixo, não exatamente material para terminar relacionamento, mas o jeito que ela falou, como se fosse prova de que eu era algum vagabundo preguiçoso, ficou na minha cabeça. Então, na pausa para o almoço no trabalho, estou rolando o Instagram meio dormindo quando vejo uma daquelas postagens estéticas, sabe o fundo bege com texto em letra cursiva, dizia solteira até que alguém prove que vale o meu tempo, conheçam o seu valor rainhas, e foi postado nada menos que pela minha namorada. Eu nem fiquei bravo, na verdade ri. Tipo, aqui estou eu pagando aluguel, cozinhando, me esforçando e ela basicamente se anunciando como se fosse uma agente livre no draft. Legal, meu movimento. Eu deixei um comentário embaixo, boa sorte divirta-se com isso, e então atualizei meu status de relacionamento para felizmente solteiro e marquei ela bem calmo. Sem gritar, sem implorar, apenas um golpe cirúrgico limpo. Sim, meu status dizia solteiro, mas os contratos de aluguel não se atualizam sozinhos, era mais sobre enviar uma mensagem do que arrumar as malas. Naquele segundo a postagem dela sumiu em menos de 60 segundos, deletada como se nunca tivesse existido, mas o estrago já estava feito. O telefone dela provavelmente parecia que uma granada tinha explodido, o meu também, porque recebi 12 chamadas perdidas seguidas. O grupo de mensagens com as amigas dela acendeu como a Times Square. Eu apenas silenciei meu telefone e terminei meu sanduíche. Quando terminei o expediente já sabia que ela estaria esperando em casa pronta para fazer sua performance digna de Oscar sobre como eu exagerei, e sim, eu estava certo. Abro a porta e lá está ela, sentada no sofá como uma vilã de novela, braços cruzados, rosto torcido como se eu tivesse ofendido pessoalmente os ancestrais dela. O que diabos foi aquilo? Ela dispara. Eu deixo minhas chaves no balcão. Qual parte? Você dizendo ao mundo que está solteiro ou eu concordando com você? O maxilar dela travou. Era só uma citação Blake, toda garota posta coisas assim. Sim, toda garota solteira, eu retruco, não aquelas com namorado sentado no mesmo apartamento. Ela revirou os olhos tão forte que achei que pudesse se machucar. Você está sendo dramático, não significava nada. Legal, então minha resposta também não. Isso a calou por uns 3 segundos, então ela suspira, pega a bolsa e me solta um vou dormir na casa da Bianca esta noite, talvez você perceba como está sendo estúpido. Leve o tempo que quiser, eu disse acenando enquanto a porta batia. A questão é que o antigo eu poderia ter corrido atrás dela, implorado para ficar, caído no drama. O eu atual não. Pedi uma pizza, liguei o PlayStation e assisti ao jogo em paz. Honestamente parecia umas mini-férias enquanto ela estava na Bianca provavelmente desabafando sobre como eu a envergonhei. Eu estava sentado rindo só de imaginar ela rolando meu status, fervendo. A melhor parte é que fiz tudo o que ela odiava em uma noite. Jogar videogame por horas, check. Deixar caixas de pizza no balcão, check. Me divertir sem ela, duplo check. E eu sei que alguns caras vão perguntar, por que você não terminou logo ali? Deixe-me explicar, quando você lida com alguém tão delirante, você não simplesmente sai, você deixa eles implodirem. É muito mais satisfatório sentar e ver eles se queimando com suas próprias besteiras. Dito e feito, o zumbido do meu telefone não parou a noite toda, primeiro era ela, depois notificações aleatórias que eu não ligava. Todas mensagens de voz sobre como eu estava arruinando uma coisa boa.
Enquanto isso eu estava sentado com um pão de alho pensando, uma coisa boa para quem? É louco como o roteiro muda rápido. Ela postou que estava solteira para chamar atenção, mas de alguma forma eu sou o vilão por desejar boa sorte. Esse é o tipo de ginástica mental para a qual ela treinou. Honestamente acho que se ignorância fosse esporte Alice ganharia medalha. De qualquer forma, dormi como um bebê naquela noite. Sem ronco no meu ouvido, sem celular acendendo com mensagens de onde você está, sem comentários passivo-agressivos sobre como eu não dobro a roupa do jeito que ela gosta, apenas paz. Pela primeira vez em meses realmente me senti eu mesmo de novo. E isso foi só o aquecimento. Eu sabia que a jogada dela não ia parar em uma postagem no Instagram. Garotas como Alice não apenas aceitam a derrota e seguem em frente, não, elas dobram a aposta. Mas eu estava pronto, porque quando você permanece frio, sarcástico e despreocupado, não há nada mais assustador para alguém que vive de drama. Aquela postagem no Instagram não era só uma citação, era a jogada de abertura dela e meu comentário foi eu devolvendo a bola para a quadra dela com um sorriso de canto. Ela queria atenção, bem, conseguiu a minha, só não do jeito que ela pensava que teria. Na manhã seguinte acordei com cerca de 20 mensagens não lidas, metade da Alice e metade da Bianca, sua melhor amiga e também guarda-costas, que acha que é a porta-voz das mulheres do mundo inteiro. Todas as mensagens diziam a mesma coisa: eu humilhei Alice, eu a envergonhei, eu precisava me desculpar. A minha favorita foi da Bianca, que dizia um homem de verdade não age de forma mesquinha nas redes sociais. Eu olhei para aquela mensagem e ri. Uma namorada de verdade não vai para a internet fingir estar solteira, mas enfim, detalhes né? Ignorei as duas, fiz café, levei o lixo para fora só para contrariar a bronca dela do dia anterior e fui para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Se ela achava que me faria sentir culpa através da melhor amiga, subestimou seriamente minha capacidade de não ligar a mínima. Na hora do almoço meu celular vibra de novo, desta vez era a mãe dela, Shannon, 7 chamadas perdidas. Eu finalmente atendi só para ver de que roteiro ela estava lendo. Blake, querido, disse Shannon com a voz preocupada de mãe, o que está acontecendo? Alice está devastada, ela disse que você a atacou online. Atacou, senhora, ela não está desembarcando nas praias da Normandia, ela postou uma frase de café, postou que estava solteira, eu apenas confirmei. Simples assim. Você sabe como as meninas são nas redes sociais, é só por diversão. Ah, então trair também é só diversão, porque é isso que parece, propaganda. Shannon ficou em silêncio, como se não tivesse se preparado para essa resposta. Finalmente bufou, você precisa pedir desculpas, ela está muito chateada. Ela sabe onde eu moro, se quiser conversar. E desliguei. O negócio com Shannon é que ela é a fonte original do senso de direito da Alice. A mulher age como se a filha fosse um presente de Deus para os homens e que todo cara deveria ser grato só por estar na sombra dela. Claro que ia defendê-la, sempre foi assim. Naquela noite em vez de ficar remoendo, eu realmente me diverti, pedi asinhas de frango, joguei algumas horas de PlayStation e depois entrei no Discord com meus amigos. Eles riram muito quando contei o que aconteceu, um deles até disse mano, você está livre agora, não desperdice isso. Ele tinha razão. Enquanto isso Alice ainda estava na casa da Bianca, porque o grupo de mensagens acendeu de novo, desta vez Bianca me mandou um textão sobre como eu violei a confiança da Alice e a humilhei publicamente. Aparentemente meu único comentário na postagem dela era o equivalente a transmitir seus segredos na CNN. Respondi uma vez, namoradas de verdade não fingem estar solteiras online, bloqueado na mesma hora, acho que ela não gostou de ter a própria lógica devolvida. E eu sei que algumas pessoas vão dizer que fui mesquinho, mas aqui está a questão, eu não comecei isso, não acordei um dia e pensei vou declarar que estou solteiro enquanto tenho um namorado morando comigo. Isso foi ela, eu só correspondi à energia dela. Se ela pode postar frases, eu posso postar doses de realidade. No terceiro dia o barulho começou a diminuir, Alice parou de mandar mensagens e mudou para o tratamento do silêncio, Bianca já não estava mais na minha caixa de entrada e Shannon provavelmente tinha voltado a reclamar com Roger, o marido dela, sobre as longas horas de trabalho. A tempestade estava acalmando, mas dava para sentir, ela estava preparando algo maior. Veja, Alice não simplesmente deixa as coisas, ela escala, ela pega um erro bobo e triplica até virar uma produção completa. E eu tinha assento na primeira fila para o próximo espetáculo. Naquela sexta-feira cheguei do trabalho, destranquei a porta e imediatamente notei algo diferente, o cheiro de perfume que eu não tinha borrifado, o som abafado de vozes na sala de estar. Meu instinto me disse que ela estava de volta. E sim,
Entro e lá está ela sentada no sofá de braços cruzados, Bianca ao lado dela como uma ajudante, ambas olhando para mim como se eu fosse o vilão entrando no tribunal delas. Alice começa primeiro, precisamos conversar. Eu jogo minhas chaves no balcão. Sobre o que? Você estar solteira ou eu concordar com você? Bianca corta antes que Alice responda. Você a humilhou Blake, todo mundo viu, você a fez parecer uma tola. Eu sorri, ela fez isso sozinha, eu só deixei um comentário. O rosto de Bianca ficou vermelho, Alice bufou como se eu não entendesse o ponto. Não significava nada Blake, era só uma postagem. Legal, eu disse encostado no balcão, então minha resposta também não significava nada, qual é o problema? As duas ficaram lá gaguejando tentando girar a história como se eu tivesse cometido uma grande traição. A parte mais engraçada era que estavam agindo como se eu tivesse que conquistar o perdão delas, não o contrário. Eu não dei a satisfação, apenas fiquei lá calmo, despreocupado, observando elas tentarem torcer a lógica em origami. Depois de 10 minutos delas rodando em círculos eu finalmente disse, certo, terminaram, porque eu tenho pizza sobrando e um jogo novo esperando. Alice se levantou furiosa, você nem se importa, não é? Não, eu disse sorrindo, não com frases do Instagram, não com indignação falsa e definitivamente não com babiting das ilusões suas e da sua amiga. Bianca suspirou como se eu tivesse dado um tapa nela. Alice saiu furiosa arrastando Bianca junto, ambas resmungando que eu ia me arrepender disso. Fechei a porta, sentei e abri minha caixa de pizza, melhor refeição que tive em semanas. Do meu ponto de vista, aquilo foi o primeiro round. Ela tentou me fazer sentir culpa através do seu exército e falhou. Queria que eu corresse atrás dela, implorando, pedindo desculpas. Em vez disso fiquei lá aproveitando o jantar, controle na mão, completamente indiferente. E eu já podia dizer que ela não tinha terminado, pessoas como Alice nunca têm. Alguns dias depois recebo uma mensagem do meu amigo Randy, ele trabalha na mesma empresa de marketing que Alice. Randy é o tipo de cara que não liga para drama, então se ele está me mandando mensagem eu sei que vale a pena prestar atenção. A mensagem dizia: Ei, achei que você deveria saber, Alice está almoçando todos os dias desta semana com aquele novo gerente de contas Code, parecem bem próximos. Li 2 vezes, Code, o mesmo cara que 2 meses atrás ela disse que dava uma sensação estranha para ela. Aparentemente a sensação não era tão estranha se agora ela estava partilhando refeições com ele todas as tardes. Então faço uma pequena investigação, abro o Instagram dela. Ela já tinha apagado nossas fotos de casal como se estivesse meditando da história dela, mas percebi que ainda seguia Code. Entro no perfil dele, todas as publicações dela dos últimos 3 meses ele tinha curtido, até mesmo as selfies da academia às 6 da manhã com legendas tipo pássaro madrugador pelos ganhos. O cara basicamente estava babando pela tela. Tirei prints de tudo, não porque eu planejava expô-la, mas porque quando pessoas como Alice começam a reescrever a história você precisa de provas. Naquela noite Alice me mandou mensagem pela primeira vez em dias, você está pronto para conversar como adultos? Eu não resisti, respondi de volta claro, devo convidar o Code também ou é só entre nós? Ela leu e não respondeu, então achei que aquilo tinha acabado. Errado de novo. 2 dias depois chego em casa e quase rio quando abro a porta. Sentadas à mesa da minha sala como se estivessem encenando uma cúpula da ONU estavam Alice, Bianca, a irmã dela Miranda e a mãe Shannon, 4 rostos me olhando como se eu fosse ser julgado por crimes de guerra. Fechei a porta atrás de mim e disse uau, não percebi que teríamos uma reunião do conselho hoje. Shannon falou primeiro, Blake, isso já foi longe demais, Alice cometeu um pequeno erro ao postar aquela frase, você está exagerando tudo. Tirei os sapatos calmo como sempre, dizer que está solteiro enquanto mora com o namorado é um pequeno erro, entendi. Miranda entrou na conversa de braços cruzados como se fosse a advogada do grupo, você está focando na coisa errada, ela te ama. Maneira engraçada de demonstrar, eu disse jogando minhas chaves no balcão. Finalmente Alice falou, não tinha dito uma palavra até então, lágrimas nos olhos, não lágrimas de tristeza, mas aquele choro de raiva frustrada quando estão irritadas porque você não entra no jogo. Você arruinou tudo, desde o seu comentário Code tem agido estranho e se afastando, ele disse que eu pareço ser dramática. Eu realmente ri, não consegui evitar, então você admite que havia algo com Code. Ela balançou a cabeça rápido, não, éramos apenas amigos, mas ele estava interessado e agora acha que eu sou tóxica por sua causa. Eu poderia ter tido algo melhor e você sabotou. Algo melhor enquanto estávamos juntos, o nível de direito dela era olímpico. Eu não ia fazer nada, ela continuou elevando a voz, eu só gosto da atenção, isso é tão errado.
Sim, respondi seco. Próxima pergunta. Shannon tentou intervir com sua voz de culpa. Nós estávamos planejando o dia de ação de graças Blake. Já comprei um peru maior. Vocês dois não podem simplesmente jogar isso fora. Tenho certeza que Cody gosta de peru, disse dando de ombros. Miranda pigarreou como se estivesse prestes a soltar a bomba. Ela precisa ficar aqui até encontrar um novo lugar. Não pode continuar dormindo no sofá da Bianca. Isso não é saudável. Encostei na parede. Isso é uma pena. Mas ela foi embora. Lembra? Me disse para pensar em como eu estava sendo estúpido. Ainda pensando, não gosto dos resultados. Alice levantou-se do sofá. Tudo bem, mas vou levar tudo que comprei para este lugar. Vá em frente, eu disse acenando para o apartamento. E ela foi. Passou pelo lugar como um tornado pegando coisas que eu nem sabia que ela ligava. A cafeteira sumiu, uma almofada do sofá enfiada em uma bolsa, até arrancou a cortina do chuveiro como se estivesse saqueando um hotel. Estranho, mas tanto faz. Depois ficou mesquinha, tirou todas as pilhas dos controles, ficou lá com um punhado de pilhas como se tivesse vencido uma batalha. Finalmente marchou até meu PlayStation. Vou levar isso também, eu contribuí para ele. Fiquei na frente. Você comprou um jogo. Temporada 22, pode levar o disco, o console fica. Eu comprei mantimentos que você comeu, esse dinheiro poderia ter ido para o PlayStation, ela rebateu. Até Shannon parecia envergonhada com isso, Miranda se virou provavelmente fingindo que não a conhecia. Elas embalaram as coisas em sacos de lixo porque, na pressa, ninguém trouxe caixas. Enquanto arrastavam para fora da porta, Alice virou-se, rosto vermelho, olhos inchados, voz afiada. Você vai se arrepender disso, ninguém mais vai aguentar seu jeito chato. Eu sorri, vou arriscar. Elas saíram batendo a porta, deixando o lugar meio vazio mais em paz. Sentei no sofá, liguei a TV sem pilhas no controle. E tive que rir, porque se esse era o grande golpe dela, era fraco. Ela achava que levar uma cortina de chuveiro e algumas pilhas ia me destruir. Tudo o que fez foi provar que eu estava certo. Ela precisava da atenção, do drama, do caos. Sem isso, ela não era nada. E naquele momento eu soube que isso não tinha acabado, não porque eu a queria de volta, mas porque pessoas como Alice não sabem sair de cena em silêncio. Se Cody já estava se afastando e ela estava acampada na casa da Bianca, era apenas questão de tempo até tentar a próxima grande jogada. A parte engraçada é que eu realmente estava ansioso para isso. Não demorou muito. Na manhã de segunda-feira meu amigo Garrett me manda um link sem contexto. Era o story do Instagram da Alice. Clico e lá está ela, fazendo uma daquelas apresentações em slides. Primeiro slide, às vezes o lixo se leva sozinho. Segundo slide, atualizando em todas as áreas da vida. Terceiro, quando ele não aguenta o seu glow up. E então o gran finale, uma foto dela e do Cody em algum bar sofisticado, taças erguidas como se estivessem celebrando uma fusão, legenda novos começos com melhor energia. Eu apenas ri. Se ela achava que isso ia doer, claramente esqueceu com quem estava lidando. Eu não estava com ciúmes, sinceramente estava aliviado. Ela tinha confirmado publicamente tudo o que eu já suspeitava. Mas é aí que ficou bom. Ela marcou a localização, e adivinha quem trabalha lá como bartender? Meu primo Steve. Mais tarde naquela noite recebo uma mensagem. Mano, sua ex está aqui com um cara, estão em um encontro, mas ela não para de falar de você. Estranho. Mesmo com ele se afastando, ainda aceitou tomar um drink para conversar, e ela transformou isso em um upgrade completo. Eu disse a ele para me manter informado. Uma hora depois chega outra mensagem. Ela literalmente está comparando esse Cody com você o tempo todo, como se estivesse tentando se convencer de que fez um upgrade. O cara parece desconfortável pra caramba. Pausa rápida pessoal, o YouTube acabou de lançar um novo recurso Hype. Se você está preso a essa história, aperte esse botão Hype, ele mostra ao YouTube que esse vídeo merece bombar e mantém ainda mais histórias loucas chegando até vocês. Muito obrigado pelo apoio. Beleza, voltando ao drama. Estou sentado no meu sofá imaginando a Alice tentando vender para o Cody a ideia de que eu era algum perdedor ciumento, enquanto o Cody estava preso lá bebendo drink e percebendo que tinha caído direto em areia movediça de drama. Steve me manda o passo a passo. Aparentemente Alice disse, Blake nunca me levou a lugares assim, Steve me conhecendo provavelmente riu, porque eu levei, e ela chamou de lugares snobs. Depois ela disse a Cody, Blake era inseguro demais para me deixar ter amigos homens, o que era hilário porque ela tinha muitos. Eu só não aceitava ela pagar fotos de casal enquanto outro cara curtia as selfies da academia. No fim da noite Cody parecia querer rastejar para fora da própria pele.
Steve disse que quando Cody perguntou sobre o último relacionamento dela, Alice começou um monólogo de 20 minutos sobre como eu era abusivo emocionalmente por responder à postagem dela. A grande evidência, prints meus pedindo para ela ajudar com o aluguel porque não tinha pago um centavo em 6 meses. Coisa bem abusiva, né? Finalmente Cody não aguentou, pagou a bebida, saiu e deixou Alice sentada sozinha com o coquetel pela metade. E então ela fez a jogada mais idiota da noite, tentou flertar com Steve sem perceber que ele era meu primo. Ele disse direto, você sabe que o Blake é da minha família, né? Ela ficou pálida e fugiu. Na manhã seguinte recebo uma mensagem no LinkedIn, de todos os lugares, era Cody. Oi cara, queria me desculpar, eu não sabia que vocês ainda estavam juntos quando ela começou a me procurar, ela me disse que vocês tinham terminado meses atrás, não sou esse tipo de cara, só queria esclarecer. Além disso, aviso, ela está dizendo no trabalho que você foi abusivo e que ela procurava a proteção de um homem de verdade. Boa sorte, mano. Eu fiquei rindo da ironia. Ela me criticou por ser entediante e depois arruinou a própria chance com Cody transformando o encontro inteiro em algo sobre mim. Não poderia ter sido escrito melhor. Então sim, tirei print da mensagem, salvei na minha pastinha de provas e decidi que era hora de mandar um pequeno lembrete mesquinho de que eu não era o que chorava em bancos de bar. Eu não postava nada no meu Instagram pessoal há 2 anos, minha conta era basicamente uma cidade fantasma digital. Mas naquela noite quebrei o silêncio com uma selfie na academia, legenda vida de solteiro batendo diferente, obrigado pela motivação @Alice Lee. 10 minutos depois ela me bloqueou, mas não antes da Miranda, a irmã dela, entrar no meu direct para me repreender, isso foi desnecessário, ela está passando por muita coisa agora. Respondi uma vez, fingir estar solteira quando não estava também foi desnecessário, ações têm consequências, é assim que a vida funciona. Deixei a mensagem sem resposta depois disso e, honestamente, me senti incrível. Pela primeira vez eu não estava preso no caos dela, não estava implorando, pedindo desculpas ou me defendendo, eu só estava vivendo, enquanto ela estava lá cavando o próprio buraco cada vez mais fundo. A questão é que Alice é o tipo de pessoa que não sobrevive sem plateia, cada movimento dela é por atenção, aprovação, validação. Quando Cody desistiu, ela achou que ainda teria Bianca aplaudindo, Miranda cobertando e Shannon fazendo a defesa. E tive que rir, porque se essa era a jogada de poder dela, era fraca. Ela achava que levar uma cortina de chuveiro e algumas pilhas iria me derrubar. Tudo o que fez foi provar que eu estava certo, ela precisava da atenção, do drama, do caos. Sem isso, não era nada. E naquele momento eu soube que isso não tinha acabado, não porque eu queria ela de volta, mas porque pessoas como Alice não sabem sair de cena em silêncio. Se Cody já estava se afastando e ela estava encostada na casa da Bianca, era apenas questão de tempo até tentar a próxima grande jogada. A parte engraçada é que eu realmente estava ansioso para isso. Não demorou muito. Na sexta-feira cheguei do trabalho e lá estava ela, parada na porta do meu apartamento com 2 malas enormes. Juro, parecia alguém esperando um ônibus Greon que nunca chegou. Cabelo bagunçado, rímel escorrendo pelo rosto, moletom meio aberto. A portaria até puxou depois as imagens das câmeras e me mandou um clipe, mostrando que ela ficou sentada lá por 2 horas seguidas como se estivesse fazendo teste para as mais tristes do mundo. Assim que virei o corredor, ela se levantou. Blake, por favor, eu errei. Encostei na parede sem nem pegar as chaves. Sim, podemos conversar bem aqui. Ela tentou se aproximar da porta. Podemos só entrar, não, conversas públicas apenas, mais seguro assim. Claramente não era a resposta que queria. Mudou para a voz de vítima trágica. Fui expulsa da Bianca, a colega de quarto voltou da Europa mais cedo e o Cody contou a todos no trabalho sobre nosso encontro. Estão me chamando de destruidora de lares. Não tenho para onde ir, levantei a sobrancelha. Você literalmente destruiu sua própria casa, isso é problema seu. O lábio inferior dela tremeu. A casa da minha mãe é muito pequena, Miranda mora com o namorado e eu sinto falta de nós. Sorri de canto. Você sente falta do aluguel grátis. E assim, de repente, as lágrimas sumiram, ela saiu do modo menina triste como quem apaga uma luz. A voz subiu, olhos estreitando. Você me deve, perdi 2 anos com você, eu decorei este lugar, fiz dele um lar, você não pode simplesmente me jogar fora. Levantei a mão, correção. Você se jogou fora no segundo em que postou que estava solteira, não reescreva o roteiro. Foi quando meu vizinho Cal abriu a porta. Ele é um cara grandão de uns 40 anos, careca, sempre usando camiseta de banda antiga. Se inclinou e perguntou, está tudo bem, Blake?
Sim, respondi alto bastante para Alice ouvir, só explicando para minha ex por que ela não pode voltar a morar aqui. Cal assentiu. Ah, a que estava traindo com aquele Code, minha filha viu no Instagram. Alice se virou, o rosto mais vermelho que um sinal de pare, não estava traindo, só estava anunciando vaga para substitutos. Cal interrompeu, depois voltou para dentro como se tivesse deixado um mic drop. Eu quase aplaudi. A segurança subiu o corredor, aparentemente Alice tinha dito na portaria que morava ali e perdeu a chave. Eles me ligaram para confirmar e eu disse que ela já tinha se mudado. Então vieram 2 seguranças, pranchetas na mão, prontos para escoltá-la. E foi quando ela explodiu, espera, estou grávida. Eu ri, não consegui me conter, não está não. Os olhos dela regalaram, como você sabe, por que não temos intimidade há 2 meses, você sempre estava cansada ou sem vontade, lembra? Até um dos seguranças tentou não rir, o outro tossiu na mão mal escondendo um sorriso. Ela bateu o pé como uma criança negada de doce, você nunca vai encontrar alguém como eu rezo a Jesus por isso, disse calmamente. Os seguranças a escoltaram até o elevador enquanto ela gritava sobre traição, tempo perdido e como eu ia morrer sozinho. Fechei a porta, tranquei e finalmente sentei no sofá, parecia uma sitcom ao vivo onde eu era ao mesmo tempo a estrela e o público. 1 hora depois meu telefone acende, identificador de chamadas, Shannon. Contra meu melhor julgamento, atendi. Como você ousa envergonhar Alice assim? Ela gritou assim que atendi, ela está desesperada, você arruinou a reputação dela. Ela arruinou sozinha, respondi seco. Ela precisa de um lugar para ficar, não é meu problema. Então Shannon soltou a carta mais absurda que já ouvi de um pai, se você aceitá-la de volta, eu pago a parte do aluguel dela por 3 meses. Literalmente tive que afastar o telefone do ouvido para rir. Então você está tentando me pagar para namorar sua filha? Silêncio, depois ela murmurou, ela só precisa de apoio. Isso é realmente triste, Shannon, adeus. Desliguei antes que pudesse inventar outro monólogo de culpa. O negócio é que Alice achava que tinha vantagem, pensava que se chorasse bastante, gritasse alto ou mentisse o suficiente, eu cederia. O que não percebeu é que, quando um cara desliga mentalmente, o jogo acabou. Ela ainda tentava me vender o pacote de luxo do drama e eu já tinha cancelado a assinatura. E sim, eu sabia que não era o ato final dela, voltaria com mais truques, é assim que pessoas como ela funcionam. Mas depois de vê-la gastar cada carta, pena, culpa, até uma gravidez falsa, e ainda perder, isso foi melhor que qualquer especial da Netflix. Pela primeira vez em anos me senti completamente intocável e, sinceramente, mal podia esperar para ver qual seria o próximo número de circo. Aconteceu no TikTok alguns dias depois. Minha irmã me mandou um link com a mensagem, você vai adorar isso. Abri e lá estava ela, sentada no sofá da Bianca, câmera frontal, lágrimas falsas ensaiadas, lançando sua nova série namorando após abuso emocional. Ela colocou música suave de fundo, segurava uma caneca como se fosse alguma coach de vida sábia e começou a soltar pérolas tipo curar de relacionamentos narcisistas é reconhecer sinais de alerta, como quando ele fica chateado se você se expressa autenticamente. Tradução, eu não aplaudindo quando ela se declarou solteira. No próximo clipe ela diz, isolamento é um grande sinal de alerta, quando ele te impede de construir amizades saudáveis, o que era bizarro, considerando que as únicas amizades que questionei foram as com caras babando nas selfies de academia dela. Quase deixei o celular cair de tanto rir. Os vídeos tinham o quê? Talvez 200 visualizações cada, em sua maioria amigas deixando comentários de apoio como arrasa rainha e muito orgulhosa de você por falar sua verdade. Ela achava que ia viralizar, enquanto eu estava tirando prints de tudo e arquivando na minha pasta de provas, não por vingança, só porque pessoas como ela sempre reescrevem a história e eu gosto de guardar recibos. Mas ela não parou. 1 semana depois fui colocado em um grupo aleatório, título Intervenção para os problemas de compromisso do Blake. Integrantes, Alice, a mãe, o pai Roger, primeira vez que ele se envolveu, Bianca, Miranda e alguns desconhecidos. Primeira mensagem da Alice, todos nos importamos com você Blake e queremos ajudar a enfrentar seus padrões de controle e hostilidade. Roger entrou, filho, acho que você precisa ser homem e pedir desculpas, ela merece. Eu fui homem, é por isso que estou solteiro. Silêncio e depois a enxurrada de mensagens, Bianca me acusando de gaslighting, Miranda me chamando de frio, Alice mandando parágrafos dramáticos sobre como destruir a confiança dela.
Então soltei 3 prints. A postagem original dela sobre estar solteira, a mensagem de desculpas do Cold no LinkedIn, uma imagem do vídeo de segurança mostrando ela acampada na minha porta com 2 malas. Depois digitei, sim, eu sou o problema, boa sorte com isso. Saí do grupo. 5 minutos depois Roger me liga em particular, esperava outro sermão, mas em vez disso suspirou no telefone, não sabia sobre a postagem do Instagram, Shannon me disse que você simplesmente a atacou online. Me desculpe filho, honestamente ela pega isso da mãe, o direito corre fundo, por isso trabalho tantas horas extras. Clique, ele desligou antes mesmo que eu pudesse responder. Foi a coisa mais honesta que alguém da família dela me disse em 3 anos. Eu achei que aquilo era o fim, mas não, Alice tinha uma última cartada guardada. Na segunda-feira seguinte recebo um e-mail da minha representante de RH pedindo para eu passar na sala dela. Entro lá sentadas na recepção estavam Alice e Shannon, vestidas como se fossem apresentar provas em tribunal, pastas nas mãos, sussurrando para a recepcionista. O RH me leva para a sala e fecha a porta. Sua ex e a mãe apareceram alegando que você tem problemas de raiva que podem afetar seu desempenho no trabalho. Eu ri. Você acredita nelas? Ela balançou a cabeça. Não, mas levamos essas coisas a sério. A segurança já está escoltando as 2 para fora e vamos emitir uma notificação formal de não contato, além de proibi-las de entrar no prédio. Música para meus ouvidos. Saí a tempo de ver a segurança conduzindo as 2 para a saída. Shannon parecia furiosa, Alice parecia satisfeita, como se tivesse vencido, até o segurança escanear o crachá de visitante e dizer, você está banida deste prédio daqui para frente. O rosto dela caiu como personagem de desenho animado percebendo que a gravidade existe. Mais tarde naquela noite denunciei os TikToks dela por usar minhas fotos sem permissão. Uma semana depois a conta foi suspensa, a carreira de coach de recuperação de abuso terminou antes mesmo de começar. Achei que seria isso, mas não, ela escorregou de novo. Criou uma conta falsa no Instagram, daquelas com nome aleatório, e começou a me seguir. Eu sabia que era ela porque curtiu sem querer uma postagem minha de 2019 às 3 da manhã, uma foto do meu carro antigo. Só uma pessoa no planeta rolava tanto para trás só para bisbilhotar. Fiz print, salvei e bloqueei a conta. A verdade é que eu nem estava bravo mais, eu estava me divertindo. Cada jogada que ela fazia só a deixava pior, cada movimento desesperado, cada história falsa, cada tentativa fracassada de me pintar como vilão, tudo dava errado, e o melhor de tudo, eu não precisei mover um dedo. Eu estava intocável e ela estava se esgotando tentando provocar uma reação que eu não dava. É engraçado como, quando você para de alimentar o caos, pessoas como ela começam a afundar mais rápido. Foi exatamente o que aconteceu. Enquanto eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, Alice estava ocupada acelerando sua autodestruição. Primeiro trabalho. Garry, meu amigo que trabalhava na mesma empresa, me avisou, cara, sua ex está prestes a ser demitida, ela anda faltando reuniões para gravar TikToks no banheiro do escritório, os gerentes se cansaram. Uma semana depois, sim, estava fora, oficialmente demitida. Aparentemente o fiasco do Cold não ajudou. A história dela correndo atrás dele enquanto ainda morava comigo se espalhou. Somando com os TikToks se pintando como sobrevivente de abuso emocional, os colegas deixaram de levá-la a sério. Um cara até disse a Garry, ela está sempre chorando sobre o ex, não se envolva. Então sim, a garota que me chamou de entediante e substituível agora estava desempregada, vivendo de malas e proibida do meu prédio. E a família dela também não estava bem. Roger, o pai, finalmente explodiu. Ligou para mim numa noite qualquer e disse sem rodeios, chega, não aguento mais sua ex e o direito da mãe dela, vou pedir divórcio. Quase senti pena dele, quase. Depois veio Bianca. Lembra, era para ser a melhor amiga inseparável da Alice, a que sempre aplaudia, me bloqueava, escrevia redações sobre como eu era tóxico. Pois é, essa lealdade acabou rápido. Descobri por um amigo em comum que Alice basicamente transformou o apartamento da Bianca em um abrigo improvisado, comia a comida dela, nunca limpava, gravava TikToks o dia todo e reclamava de mim todas as noites. Bianca se cansou, esperou Alice sair, trocou as fechaduras e mandou mensagem, você não é mais bem-vinda, arrume outro lugar. Maravilhoso. Miranda, a irmã, também não ajudou muito. Fez uma postagem vaga no Facebook tipo decepcionada com membros da família que não assumem responsabilidade. Todo mundo sabia para quem era. Honestamente, parecia até que Miranda tinha vergonha de defendê-la.
E Cody, o cara, se transferiu para outro escritório, arrumou as coisas e foi embora sem olhar para trás. Não posso culpá-lo, ninguém quer ser o palhaço de rebote. A cereja do bolo veio quando Alice tentou mais uma jogada, um GoFundMe. Juro. Criou uma página chamada Curando do Trauma Emocional com uma história triste sobre ser abandonada, desempregada e sem teto após um relacionamento abusivo. Meta $5.000. O erro foi postar no Instagram público, onde todos os meus amigos podiam ver. Em uma hora agarrei já tinha mandado no grupo. As piadas foram imediatas. Comentários como não tentou voltar para a casa dele semana passada e trauma emocional não deveria pagar as próprias compras de mercado apareceram. Meus amigos até doaram $1 cada com mensagens como para novas pilhas e compre outra cortina de chuveiro. Ela encerrou a campanha em 2 dias depois de ser zoada sem parar. Nessa altura eu já tinha parado até de acompanhar, ela mesma estava se destruindo sem minha ajuda. Minha energia ia para algo melhor, para a frente. Porque enquanto ela estava ocupada afundando, eu estava seguindo em frente. Conheci uma garota, Thea, na minha academia de escalada. Total oposto da Alice, pé no chão, divertidas, zero interesse em drama de redes sociais. Quando combinamos no Inge, a primeira mensagem que ela mandou foi só para você saber, meu status de relacionamento está correto em todas as plataformas. Eu ri tanto que soube na hora que era especial. Começamos a sair, ela me fez esquecer que todo o barulho com Alice existiu. Sem jogos, sem drama, sem lágrimas falsas, apenas tranquilidade. E como se o destino quisesse me dar uma volta olímpica, Alice não conseguiu evitar se envergonhar mais uma vez. Postou outra selfie com frase, olhos inchados, cabelo bagunçado, legenda solteira por escolha, curando do trauma, pronta para minha era glow up. Alguém comentou, você não estava implorando para seu ex te aceitar de volta semana passada? Post deletado em menos de 1 hora. Esse foi o último ato. Sem grande confronto, sem discurso final, apenas ela apagando a própria bagunça enquanto eu estava lá escalando paredes e rindo com Thea. Olhando para trás é quase engraçado como eu me estressava com o drama da Alice, todas aquelas noites discutindo, me culpando, tentando entender o que fiz de errado. A verdade, eu não fiz nada de errado, ela só era viciada em atenção e eu finalmente cortei o fornecimento. Ela queria que eu implorasse, em vez disso teve silêncio. Queria dar upgrade, mas fez downgrade para desemprego e golpes no GoFundMe. Queria me humilhar, mas se humilhou sozinha. Às vezes o lixo realmente se leva sozinho, e às vezes tenta rastejar de volta com malas, falsas gravidezes e TikTok sobre cura de abuso. Não importa, porque a única coisa que aprendi com toda essa bagunça é simples, quando você para de jogar o jogo deles, eles perdem sempre. E eu não só venci, eu evoluí. Meus pais o amam. Eles nunca vão aceitar você, ela disse terminando comigo por um cara que a família dela escolheu. Alguns meses depois, ela está miserável implorando por outra chance. Olá Reddit, nunca pensei que iria expor drama de relacionamento aqui, mas cá estamos 2 anos depois e minha ex ainda está perdendo a cabeça tentando rastejar de volta para a minha vida. Esta história tem de tudo, manipulação familiar, síndrome do menino de ouro, ordens de restrição e um final que vai te fazer acreditar no karma novamente. Vamos começar do início. Eu sou Martin, 28 anos, homem, e trabalho como encanador desde os 20. Bom dinheiro também, ganho cerca de $75.000 por ano no meio oeste, além de trabalhos extras que facilmente elevam isso para 90 mil quando eu me esforço. Meu pai me ensinou o ofício antes de o câncer levá-lo quando eu tinha 25. Ele era um homem de verdade, do tipo que sempre dizia, meça 2 vezes, corte uma vez, e nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequeno por um trabalho honesto. 5 anos atrás, conheci Sloan em uma aula de soldagem na faculdade comunitária. Sim, eu sei, um encanador fazendo aulas de soldagem parece exagero, mas eu gosto de aprender novas habilidades que me fazem ganhar mais dinheiro. Sloan tinha 24 anos, morena, bonita daquele jeito de garota da porta ao lado, estava fazendo um curso de comunicação que seus pais financiavam enquanto ela se descobria. Ela parecia diferente do pessoal universitário comum, não se importava que eu aparecesse com graxa debaixo das unhas, ria das minhas piadas sobre lidar com vasos sanitários entupidos e realmente parecia impressionada por eu ter meu próprio caminhão e ferramentas. Meu caminhão na época era um F-150 de 2018, totalmente equipado com uma carroceria de ferramentas que eu mesmo havia construído. Estava pago e me rendia a vida. Sloan sempre comentava como eu era prático e responsável em comparação com outros caras da idade dela. Íamos tomar café depois da aula e ela reclamava da família rígida.
Seus pais não eram ricos, mas certamente agiam como se fossem. O pai vendia seguros pela State Farm, a mãe trabalhava meio período como higienista dental, mas moravam em um condomínio chamado Meadowview Estates. Você sabe o tipo, regras da associação de moradores, gramados perfeitamente aparados e vizinhos que julgam você pelo carro que dirige. Eles tinham um BMW Série 3, com prestações que provavelmente tiravam o sono deles, faziam compras em lojas que não podiam pagar e postavam fotos no Instagram ou Olive Garden como se estivessem jantando em algum restaurante 5 estrelas. Tudo neles gritava finge até conseguir, exceto que fingiam há tanto tempo que esqueceram que nunca tinham conseguido. Sloan parecia diferente no começo. Eu não me importo com essa obsessão por status, ela dizia revirando os olhos. Eu só quero alguém real, sabe, alguém que trabalhe duro e não finja ser o que não é. Isso deveria ter sido o sinal vermelho número 1. Na minha experiência, qualquer pessoa que diga que não se importa com algo geralmente se importa mais do que qualquer outra coisa no mundo. A primeira vez que Sloan me levou para conhecer a família foi como entrar em uma sitcom. Seus pais moravam em uma casa bege que parecia exatamente com todas as outras da rua, exceto que a deles tinha um BMW na garagem e uma placa de Viva, Ria, Ame na porta da frente. O pai dela, Edward, era um sujeito magro, com entradas no cabelo, que usava camisas polo e calças caque como se fosse uniforme, do tipo que provavelmente praticava o aperto de mão no espelho e chamava todo mundo de campeão ou amigão. Ele abriu a porta com um sorriso falso e imediatamente começou a Inquisição Espanhola. Então Martim, encanamento, isso é interessante, é o seu plano a longo prazo ou está pensando em talvez voltar para a escola? Sabe, o diploma de comunicação da Sloan está realmente abrindo portas para ela. Sim, está dando certo até agora, eu disse dando de ombros, paga razoavelmente bem. Sloan apertou minha mão e me deu aquele olhar, você sabe qual? Por favor, apenas se dê bem com minha família maluca, que todo cara aprende a reconhecer eventualmente. O que Edward não sabia é que meu pagamento razoável provavelmente era o dobro do que ele ganhava vendendo apólices de seguro para pessoas que não podiam pagar, mas guardei essa informação para mim. A mãe dela, Carol, era pior, uma loira oxigenada que parecia ter saído de um teste para donas de casa reais, mas na versão de baixo orçamento. Ela passou o jantar inteiro fazendo comentários passivo-agressivos que tecnicamente eram elogios, mas soavam como insultos. Ah, Martim, você deve se sujar tanto no trabalho, eu simplesmente não suportaria esse cheiro no meu marido. Depois ela ria como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, enquanto Edward gargalhava junto como uma foca. É tão bom que Sloan encontrou alguém tão prático. Edward e eu estávamos dizendo que precisamos reformar o banheiro de hóspedes, talvez você possa recomendar alguém profissional. Sim, conheço um cara, eu disse. O que ela quis dizer foi alguém profissional, ou seja, não eu, como se eu fosse algum amador com um desentupidor em vez de um profissional licenciado com 8 anos de experiência. Mas a verdadeira estrela do show era a irmã mais nova de Sloan, Brittany, 22 anos, ainda morando em casa, trabalhando meio período na Sephora do shopping, mas agia como se estivesse administrando uma empresa. Ela tinha opiniões sobre tudo e a maturidade emocional de um guardanapo molhado. Brittany entrou no jantar usando maquiagem suficiente para pintar uma casa, carregando o celular como se fosse um artefato sagrado e imediatamente começou a provocar. Sloan, adivinha quem eu encontrei no Target hoje? Lembra do Chase? Ele perguntou por você, disse isso olhando diretamente para mim, como se estivesse lançando um desafio. Sloan ficou vermelha. Brittany, para com isso, eu estou com Marty agora. Só estou dizendo, ele está incrível. Você sabia que acabou de ser promovido a gerente assistente na Morrison Motors, a concessionária do pai dele? Isso é tipo, muito impressionante, e ele dirige aquele Camaro novo agora, tão fofo. Foi aí que aprendi sobre o menino de ouro. Chase Morrison, 25 anos, conhecido da família desde o colégio, as famílias frequentavam a mesma igreja, as crianças cresceram juntas, os pais eram amigos. Esse cara era tudo o que eles achavam que Sloan merecia, emprego limpo, origem familiar semelhante, mais importante, ele entendia o mundo deles. Chase parecia qualquer homem branco genérico de uma foto de banco de imagens anunciando seguro de vida, altura média, cabelo castanho, rosto sem graça que gritava meu auge foi no ensino médio, mas ainda vivo dessa confiança. O jantar continuou assim por 2 horas, toda a conversa de alguma forma voltava para Chase, o trabalho dele, o carro dele, a família dele, o potencial dele. Enquanto isso eu ficava ali comendo frango mal passado e ouvindo eles me tratarem como se eu fosse algum caso de caridade que Sloan havia escolhido. Quando finalmente fomos embora, Sloan pediu desculpas. Eles são apenas protetores, eles vão se acostumar com você,
eu prometo. Mas dirigindo de volta para casa eu tive aquela sensação de afundamento de que tinha acabado de ter a primeira visão real do que eu estava enfrentando. Não se tratava de eu não ser bom o suficiente, tratava-se deles já terem escolhido o marido de Sloan e eu era apenas um desvio inconveniente no plano mestre deles. Durante os 3 anos seguintes eu joguei o jogo longo porque pensei que Sloan valia a pena lutar. Nós nos mudamos juntos para um apartamento decente de 2 quartos que eu podia pagar sem estourar meu orçamento. Ela ainda estava na escola, então eu cobri a maioria das contas sem reclamar. É isso que você faz quando ama alguém, certo? Errado. Meu melhor amigo Daniel tentou me alertar desde o começo. Daniel é um cara atarracado, italiano, que administra seu próprio negócio de VAT. Ele tem uma maneira de enxergar através das besteiras das pessoas que é quase sobrenatural. Ele vinha às sextas à noite, via Sloan se arrumando para outro jantar em família e apenas balançava a cabeça enquanto pegava uma bebida da geladeira. Cara, você está lutando uma guerra que não pode vencer, ele dizia, eles estão planejando os próximos 10 movimentos desde antes de você se sentar no tabuleiro. Daniel tinha sido casado uma vez com uma mulher cuja família o tratava da mesma forma. Passou 3 anos tentando se provar antes que ela o deixasse por algum contador. Mas eu continuava pensando que se me provasse, trabalhasse mais, tratasse Sloan bem, economizasse dinheiro, mostrasse que eu era sério em relação à filha deles, eles acabariam aceitando. Eu era um idiota. Então aqui está o que o Capitão Salva-Mulherzinha fez, comecei a pegar trabalhos extras nos fins de semana, bicos, qualquer coisa para aumentar minhas economias para um anel. Chamadas de emergência pagavam o dobro, canos estourados às 2 da manhã, ralos comerciais entupidos aos domingos, instalações de aquecedores de água que não podiam esperar até segunda-feira. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais tinha ganho, mas Sloan queria sair em encontros caros como as amigas dela, aqueles onde você gasta $200 em porções minúsculas e coquetéis chiques. Então eu me matava de trabalhar a semana inteira instalando aquecedores de água e desentupindo ralos comerciais, depois gastava metade do meu salário tentando acompanhar as expectativas dela. Enquanto isso, Chase continuava aparecendo em eventos familiares como uma erupção cutânea, coincidentemente presente em todo aniversário, feriado, jantar de domingo aleatório, piquenique da igreja, você nomeia. Os pais de Sloan se iluminavam quando ele entrava pela porta como se fosse o filho verdadeiro voltando da guerra. Brittany era a maior animadora dele, praticamente pulando na cadeira toda vez que o nome dele surgia. Chase está fazendo aulas noturnas agora, administração de empresas, isso é tão inteligente, pensando no futuro. Ou você viu o novo apartamento do Chase, é naquele complexo legal perto do shopping, tão sofisticado. A pior parte foi ver Sloan lentamente começar a repetir essas besteiras. Começou pequeno, comentários aqui e ali, Martin, talvez você devesse pensar em voltar para a escola, isso pode abrir oportunidades. Meu pai acha que você deveria considerar uma carreira mais profissional, algo com potencial de crescimento. Chase estava nos contando sobre seu plano de 5 anos, você tem algum objetivo de longo prazo além do encanamento? Cada comentário parecia uma pequena facada, mas eu engolia meu orgulho porque realmente a amava. Cheguei até a pesquisar programas noturnos, pensando que talvez se conseguisse algum diploma de negócios eles finalmente me viriam como digno da filha preciosa deles. Daniel via isso acontecer e começou a me convidar mais para sair, qualquer coisa para me afastar daquele ambiente tóxico e me lembrar de quem eu era. Ele nunca disse eu te avisei ou tentou bancar o terapeuta, Daniel não é desse tipo. Em vez disso, ele apenas estava lá, sólido e confiável, me deixando desabafar enquanto trabalhávamos no barco dele ou ajudávamos um ao outro em obras. O ponto de ruptura começou quando Sloan passou a passar mais tempo na casa dos pais, voltando com uma atitude estranha, como se estivesse criando coragem para algo. Ela me olhava de forma diferente, não com amor ou mesmo irritação, mas com uma expressão calculista que eu nunca tinha visto antes. Eu deveria ter sabido então que o jogo já estava armado, mas estava ocupado demais tentando ser bom o suficiente para pessoas que já tinham decidido que eu nunca seria. O fim veio em uma quinta-feira de julho. Eu lembro porque tinha acabado de terminar um trabalho brutal. Algum gênio em um complexo de apartamentos tentou dar descarga em uma fralda e entupiu todo o sistema do prédio. Levei 6 horas rastejando por um porão que cheirava a morte, mas saí de lá com $800 por um dia de trabalho. Cheguei em casa esperando talvez uma bebida, um banho e um tempo com minha namorada. Em vez disso encontrei Sloan e Brittany sentadas no meu sofá como se fossem as donas do lugar. Sloan estava usando uma roupa que eu nunca tinha visto, Brittany praticamente vibrava de empolgação rolando o celular, mas claramente esperando o show começar.
Sloan já tinha feito as malas, eu podia ver caixas no corredor que não estavam lá naquela manhã. Martin, precisamos conversar, disse Sloan sem sequer levantar os olhos. Coloquei minha bolsa de ferramentas no chão, algo na voz dela, no jeito que estava sentada de braços cruzados, no modo como Brittany ficava sorrindo para o celular. Estive pensando muito sobre nós, sobre minha família, sobre o que quero para o meu futuro. Ela pausou como se estivesse fazendo um discurso que havia praticado no espelho. Eles nunca vão te aceitar, Martin. Honestamente, eu não posso continuar lutando contra eles, é exaustivo. Eu esperei, sentindo aquela raiva familiar crescer, mas mantendo-a trancada. Chase e eu temos conversado mais ultimamente, ele entende, a pressão, as expectativas, como é fazer parte da nossa comunidade, é simplesmente mais fácil, não é? Brittany não conseguiu mais se conter. Sloan merece alguém que se encaixe. Martin, Chase já está conversando com o papai sobre assumir a concessionária quando o pai dele se aposentar, isso sim é segurança, isso sim é futuro. Eu olhei para Sloan, ela balançou a cabeça concordando como se Brittany fizesse todo sentido. Eu mereço ser feliz sem todo esse conflito, continuou Sloan. Meus pais têm razão, namorar fora do nosso círculo só complica tudo. Você é um cara legal, Martin, mas vamos ser realistas aqui, você nunca vai se encaixar em jantares de família ou férias sofisticadas, é constrangedor para todos. 4 anos juntos, 2 anos morando juntos, e ela falava de mim como se eu fosse algum experimento fracassado que não tinha dado certo. Quero dizer, olha para você agora. Brittany acrescentou com uma risada cruel. Você cheira mal e está sujando nosso sofá. Chase nunca voltaria para casa desse jeito. Foi quando notei o Camaro do Chase no estacionamento. Ele estava esperando lá fora, provavelmente mandando mensagens para Brittany com atualizações em tempo real. Você tem toda a razão, eu disse baixinho. A boca de Sloan se abriu. Como é que é? Pegue suas coisas e saia, vocês duas. Martin, você não entende. Não, eu entendo. Você quer o fácil. Vá atrás dele, só não daqui da minha casa. Brittany se levantou. Você não pode simplesmente expulsá-la. Esta também é a casa dela. Na verdade, Brittany, este é o meu apartamento. O nome de Sloan não está em nada porque ela estava brincando de casinha em vez de pagar contas. Sloan ficou pálida. Acho que foi a primeira vez que ela percebeu que estava vivendo no meu mundo, não no nosso. Sério, você nem vai lutar por nós? É tão fácil assim simplesmente me jogar fora? Lutar pelo quê? Você acabou de me dizer que sou uma vergonha. Mas eu pensei. Estivemos juntos por 4 anos. E Brittany interrompeu. Chase lutaria por Sloan, ele se provaria, faria o que fosse preciso, você só está desistindo. Brittany, você mora no porão dos seus pais e vende batom no shopping, talvez fique de fora desta. O rosto dela ficou vermelho. Seu idiota. Sloan, arrume suas coisas, 30 minutos, depois quero vocês duas fora. Para onde eu deveria ir? Pergunte ao Chase, problema resolvido. O cara estava na minha sala quando voltei do quarto, como se fosse o dono do lugar, mesma expressão presunçosa, mesmo boné virado para trás, mesma atitude que fazia você querer arrancar os dentes dele. Ei, Martin, sem ressentimentos, certo? Sloan e eu só temos mais em comum. Claro, campeão. Enquanto carregavam as caixas para o carro do Chase, Sloan se virou uma última vez. Isso é para o melhor, Martin, você vai encontrar alguém mais compatível. Compatível, como se eu fosse uma atualização de software que não funcionava com o sistema operacional deles. Eu os vi irem embora, depois liguei para Daniel. Acabou, eles se foram. Sim, senhor, estarei aí em 20 minutos com comida e bebidas. Isso é fraternidade de verdade. As semanas seguintes foram mais escuras do que quero admitir. Ser largado porque você não é bom o suficiente para a família falsa de alguém dói mais do que você imagina. Mas eu não fiquei me lamentando, não podia me dar a esse luxo, mergulhei no trabalho porque era a única coisa que fazia sentido. Trabalho físico, problemas tangíveis, soluções que realmente funcionavam quando você fazia direito. Daniel apareceu no dia seguinte à partida de Sloan com uma caixa de bebidas e uma oferta de trabalho. Ele não fez perguntas, não quis falar sobre sentimentos, não tentou dizer que tudo acontece por uma razão, ele apenas me entregou uma bebida e foi direto ao assunto. Meu primo rico tem um contrato comercial, um complexo de apartamentos de 30 unidades. Reforma completa de encanamento, precisa ser feito em 6 semanas, você topa? Sim, eu topo. Ótimo, começamos na segunda-feira e Martin, esqueça aquela garota, você está melhor sem ela. Foi isso.
O trabalho foi brutal, 18 horas por dia, rastejando por porões e forros, trocando canos que não eram atualizados desde a administração Carter, mas mantinha minhas mãos ocupadas e minha mente longe da traição de Sloan. E o dinheiro foi incrível, quase $15.000 por 6 semanas de trabalho. Mudei para um apartamento menor do outro lado da cidade, sem mais preocupações em combinar móveis ou manter as coisas limpas o suficiente para visitas surpresa dos sogros do inferno. Comprei um sofá de couro que era realmente confortável em vez de estiloso, uma televisão de 60 polegadas para assistir futebol. E uma poltrona reclinável projetada especificamente para homens que trabalham com as mãos. O dinheiro do trabalho do rico era bom, muito bom, suficiente para começar a pensar em comprar meu próprio lugar em vez de jogar dinheiro de aluguel no bolso de outra pessoa todo mês. Daniel e eu começamos a sair com mais frequência, bilhar nas noites de sexta no Murphy's, jogos de pôquer de fim de semana com a turma dele do VAC, ocasionais pescarias quando conseguíamos nos afastar do trabalho. Esses caras não davam a mínima para o que os pais da sua namorada pensavam de você, eles se importavam se você conseguia fazer o trabalho, se pagava suas dívidas e se aguentava firme quando as coisas ficavam difíceis. O Murphy's virou minha segunda casa, o Big Mike já tinha uma bebida esperando por mim antes mesmo que eu pedisse e a turma de sempre começou a me tratar como família. Era incrivelmente revigorante, sem pretensão, sem julgamento, apenas caras sendo caras e se apoiando. Cerca de 6 meses depois do término comecei a namorar novamente, nada sério, apenas coisas casuais com mulheres que apreciavam um cara com emprego estável e seu próprio lugar. Mas a verdadeira virada de jogo foi Ashley. Eu a conheci em uma loja de ferragens numa manhã de sábado. Ela estava tentando descobrir como consertar uma torneira com vazamento no apartamento e eu me ofereci para ajudar. Ela era pé no chão, bonita de um jeito natural que não exigia 3 camadas de maquiagem. Os pais de Ashley eram pessoas normais, o pai era eletricista aposentado que respeitava o que eu fazia para viver, a mãe era secretária de escola que me convidava para jantares de família sem me fazer sentir como se estivesse sendo entrevistado para um emprego. Namorá-la era como lembrar o que significava ser valorizado por quem você realmente é em vez de por quem alguém acha que você deveria se tornar. Um ano depois do término eu era uma pessoa completamente diferente, mais magro por causa de todo o trabalho físico, conta bancária mais saudável do que tinha sido em anos, vida social que não girava em torno de impressionar pessoas que nunca ficariam impressionadas. Foi aí que o karma começou a chegar e foi mais bonito do que eu poderia imaginar. Cerca de 18 meses depois que Sloan saiu da minha vida, Daniel apareceu no meu novo lugar com informações e o maior sorriso que eu já tinha visto. Eu já tinha comprado uma casinha naquela época, 3 quartos, 2 banheiros, garagem grande o suficiente para todas as minhas ferramentas e para o barco do Daniel quando ele precisava de espaço. Cara, você precisa ouvir isso. Ele abriu uma bebida e se acomodou no meu novo sofá como se estivesse prestes a contar a história do século. Lembra do Chase, o menino de ouro? Eu estava consertando minha pia da cozinha e mal levantei os olhos. O que tem ele? O amigo do rico trabalha na Morrison Motors e diz que Chase agora é um completo desastre. Aí eu prestei atenção. Aparentemente, assim que Chase conquistou o Sloan, a máscara caiu rápido. O garoto é preguiçoso pra caramba, mimado além da conta, achou que iria viver das conexões da família pelo resto da vida. Daniel puxou o celular e me mostrou alguns prints de redes sociais, fotos de Chase e Sloan em restaurantes, pontos de férias, parecendo o casal perfeito que Sloan sempre quis ser parte, mas se você olhasse de perto dava para ver a tensão nos olhos dela, o sorriso forçado que não chegava ao rosto. Mas aqui vem a parte bonita, continuou Daniel. A promoção do Chase na concessionária do papai durou exatamente 6 meses antes de o moverem discretamente para lavar carros no pátio dos fundos. O garoto não conseguia lidar com o atendimento básico ao cliente, vivia irritando compradores em potencial e foi pego dormindo no escritório durante os intervalos de almoço. Tive que parar de trabalhar e prestar atenção porque aquilo estava ficando bom. Fica ainda melhor, esse cara começou a tratar Sloan como sua empregada pessoal no segundo em que ela se mudou para a casa dele, cozinhando, limpando, lavando a roupa dele, cuidando de todas as responsabilidades adultas enquanto ele jogava Xbox e saía com os amigos. A ironia não me escapou. Chase tem pedido dinheiro a Edward constantemente, não consegue pagar as prestações do carro, descobriu-se que aquele Camaro era alugado e ele não conseguia bancar, queria que Edward fosse consignatário de empréstimos, pagasse as aulas noturnas dele, cobrisse as dívidas do cartão de crédito. A mesma família que achava que eu não era bom o suficiente financeiramente agora estava lidando com um menino de ouro tratando-os como um caixa eletrônico pessoal. A justiça poética era linda.
Eles trocaram um cara que trabalhava até a exaustão e pagava suas próprias contas por um filhinho da mamãe preguiçoso que tratava Sloan como empregada e eles como banco. Mas espere, tem mais, disse Daniel claramente se divertindo. Carol anda reclamando com qualquer um que queira ouvir na igreja sobre como Chase é desrespeitoso nos jantares de família, chega atrasado, não ajuda a lavar a louça, responde mal ao Edward quando ele tenta dar conselhos. Eu tive que rir. Os mesmos pais que passaram 4 anos me fazendo sentir que meu trabalho não era bom o suficiente agora estavam lidando com um menino precioso insultando as próprias carreiras. Espere pela verdadeira bomba, Brittany. Cara, ela está flertando com Chase desde o primeiro dia. Você só pode estar brincando. Morto de sério. Sloan os pegou trocando mensagens e houve uma enorme briga em um churrasco de família. Todo mundo sabe que ela está tentando roubar o namorado da irmã. Essa foi a cereja do bolo. A mesma irmã que ajudou a convencer Sloan a me largar agora estava tentando fisgar o cara por quem Sloan me trocou. Espera, como diabos você sabe de tudo isso? Eu perguntei. A namorada do rico trabalha com a Carol no consultório odontológico. Diz que Carol entra todo dia reclamando do Chase, perguntando se ela conhece algum rapaz legal que possa se interessar pela Sloan. Aparentemente ela vive mencionando quanto sentem minha falta. Eu quase engasguei com a bebida. Mas que diabos? Palavra de escoteiro. Carol disse à namorada do rico que você era um rapaz tão bom e que nunca deveriam ter deixado Sloan cometer tal erro, como se fosse decisão da Sloan em vez de eles a manipularem. A melhor parte é que enquanto a família deles implodia, minha vida melhorava a cada dia. Eu tinha conseguido mais 2 grandes contratos, comprei um caminhão mais novo à vista e estava planejando pedir Ashley em casamento com um anel que faria o da Sloan parecer daqueles de máquina de chicletes. Então o que você vai fazer se eles entrarem em contato? Perguntou Daniel. Nada, esse não é mais meu circo. Mas no fundo eu estava curioso para ver até onde poderia piorar para eles. Não precisei esperar muito para descobrir. 2 meses depois as mensagens começaram a chegar como uma enchente, primeiro de números que eu não reconhecia, depois por contas de redes sociais que eu nem lembrava que existiam, depois por amigos em comum que de repente queriam se reencontrar após meses de silêncio. Martin, aqui é a Sloan, cometi um enorme erro, podemos conversar? Excluir. Sinto falta do que tínhamos, Chase não é quem eu pensei que fosse. Excluir. Meus pais estavam errados sobre tudo, eles veem isso agora, podemos apenas excluir. Mas ela não desistia, as mensagens ficavam mais longas, mais desesperadas, mais manipuladoras. Martin, eu sei que você está recebendo isso, Chase tem me traído, peguei ele com 3 garotas diferentes, uma delas foi minha própria irmã, você acredita? Estou de coração partido, tudo está desmoronando, meus pais estão brigando por causa do estresse, eu preciso de alguém estável na minha vida, eu preciso de você, por favor, me ligue. Isso me paralisou. Era melhor que qualquer novela que eu já tivesse visto. Mostrei a mensagem para Ashley, que estava fazendo jantar na minha cozinha. Meu Deus, sua ex é completamente maluca. Ashley achava toda a situação hilária em vez de ameaçadora, o que era uma das muitas razões pelas quais eu estava cada vez mais apaixonado por ela. Os amigos em comum começaram a ligar, primeiro Eli, que eu não ouvia desde o término, de repente queria se encontrar para um café. Sloan está realmente arrependida Martin, ela percebeu o que perdeu, Chase tem tratado ela como lixo, traindo constantemente, gastando o dinheiro dela, os pais dela estão arrasados, você não pode encontrar no seu coração perdão para ela? Não. Mas ela era jovem e estúpida, a família dela pressionou, vocês dois eram tão bons juntos. Não. Vamos lá, você não sente falta do que tinha? O que nós tínhamos era a família dela me tratando como lixo por 4 anos enquanto eu pagava todas as contas dela, então não. Depois veio o próprio Edward, o mesmo homem que passou 4 anos me fazendo sentir que eu não era bom o suficiente para a filha preciosa dele, agora ligava para meu telefone de trabalho tentando me trazer de volta. Martin, filho, cometemos um terrível erro, Chase tem sido horrível com Sloan, nunca deveríamos ter interferido no seu relacionamento, pode vir jantar neste domingo, sentimos sua falta. Não, obrigado. Mas Martin, você era como um filho para nós. Eu desliguei. Carol foi a próxima a ligar enquanto eu jantava com a família da Ashley, pessoas que me aceitaram imediatamente porque a filha deles estava feliz. Martin querido, por favor, não desligue, estávamos tão errados em tudo, Chase tem sido um desastre, largou o emprego, vive dos cartões de crédito da Sloan, tem traído com várias mulheres incluindo nossa própria filha Brittany, nossa família está desmoronando, Sloan precisa de alguém estável, alguém como você.
Eu estou com outra pessoa agora. O quê? Mas e toda a história de vocês dois, todos aqueles anos juntos, você não pode simplesmente jogar isso fora por alguma garota qualquer. Como se eu devesse ficar esperando a princesa de vocês voltar. Com licença, nada. Tchau, Carol. Eu desliguei, mas Sloan não tinha acabado. Quando as ligações e mensagens não funcionaram, ela passou a aparecer nos lugares, nos meus trabalhos, na minha casa, no bar onde Daniel e eu jogávamos bilhar, cada vez mais desesperada, mais manipuladora, mais convencida de que tinha esse direito. O ponto de ruptura veio quando ela apareceu no hospital da Ashley durante o turno dela, tentando causar uma cena na frente dos colegas. A segurança teve que escoltá-la para fora enquanto ela gritava que eu estava cometendo o maior erro da minha vida e me arrependeria de escolher uma garota qualquer em vez dela. Naquela noite Ashley voltou para casa abalada, mas mais irritada do que assustada. Martin, sua ex é seriamente instável. Ela me encurralou e começou a dizer que eu roubei você dela e que nunca vou te entender como ela entende. Depois começou a chorar e implorar para que eu te convencesse a aceitá-la de volta. Chega! Na manhã seguinte fui ao tribunal e entrei com um pedido de ordem de restrição, 200 pés de distância mínima, sem contato, sem mensagens de terceiros, violação significava prisão. Durante 2 meses depois de a ordem ter sido entregue, foi um silêncio abençoado. Pensei que talvez Sloan finalmente tivesse entendido o recado e seguido em frente com a vida dela. Eu deveria saber que não. O grande final aconteceu em outubro. Eu estava dormindo na minha casa quando Daniel começou a ligar para meu telefone às 6 da manhã. Cara, você precisa levantar, alerta de ex-maluca. Ela está sentada no carro dela do lado de fora da sua casa. Eu tropecei até a janela e olhei. O carro caindo aos pedaços da Sloan estava estacionado bem em frente à minha porta. O carro parecia péssimo, para-choque amassado, pneus diferentes, um daqueles estepes temporários que você deve substituir imediatamente. Quando ela me viu na janela, saiu do carro e começou a andar em direção à minha casa. Ela parecia acabada, magra, pálida, vestindo moletom e calça de moletom, como se tivesse desistido de tentar impressionar alguém. Martin, ela gritou da rua, eu sei que você pode me ouvir, me dê apenas 5 minutos por favor. Liguei para o 91 enquanto ela continuava o colapso na frente das casas dos vizinhos. Ashley estava passando a noite e acordou com o som da Sloan gritando como uma bruxa às 6 da manhã de um sábado. Chase me deixou pela Brittany, minha própria irmã, eles estão noivos agora, meus pais estão se divorciando por causa de todo o estresse e brigas, tudo que pensei que queria virou um pesadelo, você não pode me virar as costas. Ela estava andando em círculos no meu gramado, gesticulando loucamente com as mãos como se estivesse tendo um colapso mental completo. Os vizinhos começaram a sair de casa, a velhinha da casa ao lado estava gravando tudo no celular. Minha mãe perdeu o emprego porque vivia faltando ao trabalho para lidar com o drama da família, meu pai está falando em vender a casa porque Chase gastou tanto dinheiro deles, eu perdi tudo perseguindo o que eles queriam para mim. A ironia era linda. Você é a única coisa estável que eu já tive, você é o único homem que realmente me amou, fui tão estúpido em ouvi-los, por favor Martin, eu farei qualquer coisa para consertar isso. Essa era a mesma mulher que tinha se sentado no meu sofá 2 anos antes e me dito que eu nunca me encaixaria no mundo dela, que namorar comigo era trabalho demais, que Chase era simplesmente mais fácil. Eu não me importo mais com essas besteiras superficiais, eu só quero alguém que trabalhe duro e me trate bem, alguém de verdade. A polícia chegou justamente quando Sloan estava chegando às melhores partes de sua história triste. 2 policiais saíram da viatura e imediatamente avaliaram a situação, uma mulher maluca gritando no gramado de alguém às 6 da manhã, violação de ordem de restrição em andamento. Senhora, precisamos que se afaste da propriedade, disse calmamente o primeiro policial. Sloan se virou como se nem tivesse notado a chegada deles. Policial, isso é tudo um mal-entendido. Aquele é meu ex-noivo, estávamos noivos, só preciso falar com ele. Senhora, a senhora entende que existe uma ordem de restrição em vigor, a senhora não pode estar a menos de 200 pés desta propriedade. O rosto dela ficou branco. O quê? Não, isso é apenas um pedaço de papel, nossa conexão é muito mais forte que isso. Martin, diga a eles que está tudo bem, diga que você quer falar comigo. Abri a porta da frente mas fiquei na varanda. Oficiais, eu quero que a ordem de restrição seja cumprida. Não, por favor, não faça isso comigo, não tenho para onde ir. O segundo policial já estava tirando as algemas. Senhora, a senhora está presa por violar uma ordem de restrição, tem o direito de permanecer em silêncio. Sloan perdeu completamente a cabeça.
Isso é insano, Martin. Ficamos juntos por 4 anos. Você não pode simplesmente jogar isso fora. Eu cometi um erro. Bem, você fez uma escolha. Eu gritei da varanda. Lide com isso. Eles a colocaram no banco de trás da viatura enquanto ela continuava gritando. Ashley saiu para a varanda de roupão e assistiu a todo o espetáculo com uma expressão de total incredulidade. Meu Deus, Martin, como você aguentou esse nível de loucura por 4 anos? Eu não sabia que era loucura na época. Quando a viatura foi embora com Sloan no banco de trás, Daniel apareceu com café e rosquinhas, sorrindo como se fosse manhã de Natal. Cara, estive sentado na minha caminhonete na esquina por 20 minutos assistindo a tudo, gravei o show inteiro, melhor entretenimento que tive o ano todo. Entre rosquinhas e café na minha varanda, Daniel me contou o resto da história. Aparentemente, enquanto Sloan estava obcecada em me reconquistar, Chase estava destruindo tudo o que ela achava que queria. Ele largou o emprego na concessionária depois que o pai se cansou da atitude e da preguiça dele, passou a viver dos cartões de crédito da Sloan e do pouco que ela ainda tinha de economias. Quando isso acabou, ele passou a manipular os pais dela por dinheiro, criando brigas enormes entre Edward e Carol sobre as finanças. O ponto final veio quando Brittany decidiu que queria Chase para si. Ela convenceu Chase de que Sloan estava muito danificada pelo relacionamento comigo e que ele merecia alguém novo e sem complicações. Chase terminou com Sloan para ficar com a própria irmã dela e Brittany se mudou imediatamente para a casa dele. Edward e Carol começaram a culpar um ao outro por toda a confusão, levando à separação e eventual processo de divórcio. Sloan se viu completamente sozinha, sem namorado, sem apoio da família, sem dinheiro e sem ninguém para culpar além de si mesma. 3 dias depois recebi uma ligação do meu advogado. Sloan havia sido acusada de assédio criminal e violação de ordem de restrição. Os pais dela estavam tentando negociar um acordo para mantê-la fora da prisão, mas o promotor estava pressionando por consequências reais. Ela pode pegar até 6 meses se for condenada, meu advogado me disse. O advogado dela quer saber se você estaria disposto a testemunhar sobre o padrão de assédio que levou à ordem de restrição. Com certeza. 2 semanas depois Daniel trouxe mais novidades. Sloan tinha se mudado para outro estado para morar com parentes distantes no Arizona tentando fugir da bagunça que tinha criado. Chase e Brittany terminaram depois de 1 mês quando ele a traiu com outra pessoa. O divórcio de Edward e Carol foi finalizado e os dois perderam muito dinheiro em honorários legais. A casa em Meadowview Estates estava à venda. Acontece que eles não podiam pagar a hipoteca sem as 2 rendas. Enquanto isso, minha vida continuava melhorando a cada dia. Ashley e eu ficamos noivos 6 meses depois com um anel 2 vezes maior do que o que eu tinha comprado para Sloan, pago com dinheiro que eu mesmo ganhei. Os pais de Ashley me trataram como família desde o primeiro dia. O pai dela e eu passávamos fins de semana trabalhando em projetos na casa, conversando sobre tudo, desde esportes até negócios e vida. A mãe dela me convidava para todos os encontros de família e realmente ouvia quando eu falava sobre meu trabalho em vez de me fazer sentir que eu deveria me envergonhar dele. É isso que significa ser valorizado por quem você realmente é. A peça final da Justiça Poética veio 1 ano depois quando encontrei Edward em uma loja de ferragens. Ele parecia mais velho, mais magro, abatido pelas consequências do próprio julgamento ruim. Quando me viu, tentou se esconder em outro corredor para me evitar, mas eu não ia deixar barato. Ei, Edward, chamei enquanto me aproximava. Como vão as coisas? Ele não conseguiu me encarar. Ah, oi Martin, as coisas estão diferentes, complicadas. Sim, ouvi falar do divórcio, isso é difícil. Cometemos alguns erros sobre você, sobre Chase, sobre o que era importante. Finalmente ele olhou para cima. Pelo que vale, Carol e eu percebemos agora que você foi bom para Sloan. Um pouco tarde para isso. Ele assentiu derrotado. Eu sei, só queria que você soubesse que estávamos errados sobre tudo. Sim, vocês estavam. Peguei meu carrinho e fui em direção ao caixa. Até mais, Edward. E fui embora. Sloan ainda está no Arizona pelo que ouvi, ainda solteira, ainda lidando com as consequências de ter corrido atrás de ouro falso em vez de valorizar o que era real. Chase já passou para a próxima vítima, uma garota de 19 anos que ele conheceu em um bar e que ainda não sabe nada. Brittany voltou a morar com a mãe no novo apartamento da Carol, trabalhando no mesmo emprego sem futuro. Eu? Estou casado com Ashley agora, administrando meu próprio negócio, vivendo em uma casa que comprei com meu próprio dinheiro, cercado por pessoas que realmente se importam comigo.